Paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa noite, minha casa, há 43 anos. Vim aqui quando era menino, e ainda estamos aqui com a ajuda de Deus todo esse tempo, procurando servir a Deus aquilo, o melhor, tentando fazer o melhor para Deus, e deixando a desejar na maioria delas, né? Então, estamos aqui lutando juntos. E nessa caminhada, nós conhecemos o pastor Campassi também há 43 anos atrás. Então, estamos trabalhando juntos esse tempo todo e servindo a Deus. Estou grato pela vida de quem eu não conheço aqui. Tem umas pessoas aqui que eu não conheço ainda, né? Então, eu estou feliz por conhecê-los nessa noite e estar aqui, porque quando a gente dirige igreja, a gente quase não tem essa oportunidade de sair. A gente sai e os irmãos ficam todos bravos lá. Pior que esse mês aqui eu vou sair 2 vezes no domingo. Eu falo, pastor, pelo amor de Deus, né? Então é aquele negócio, como eu cobro eles, eles me cobram, né? E é assim, irmão, a igreja é assim. Tem umas crianças lá na nossa igreja, pode sentar. Tem umas crianças na nossa igreja que eles não faltam na igreja. E teve um domingo, eu nunca chego atrasado. Eu cheguei atrasado 10 minutos na escola dominical, a menininha já estava no portão, fez só assim para mim, ó. Eu falei, é isso daí. Meus irmãos, o nosso assunto que nós vamos falar aqui um pouco hoje, vamos pensar junto aqui. Já foi falado tudo que eu anotei aqui. E olha que eu anotei bastante coisa, hein? Já foi falado aqui de entrega, já foi falado de sacrifício, já foi falado de aliança, já falou tudo isso aí hoje, ok? Mas o assunto que nós vamos meditar uns minutos juntos aqui, a gente vai falar de reparando o altar, amém, irmão? Amém. O nosso altar precisa estar constantemente reparado diante de Deus, porque quando nós conseguimos oferecer alguma coisa no altar de Deus, que agrade a Deus, Ele vem, amém? Ele vem. Então, eu separei um texto aqui que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, eu vou ler aqui para você, e depois a gente vai andar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído, amém? Ainda Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: então, eis que ele me disse, ó mortal filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Aí versículo 2 diz assim: e no mesmo instante, em que a voz falava comigo, o Espírito do Senhor Deus entrou em mim, e me fez colocar em pé. Então prestei atenção nas palavras daquele que falava comigo, amém, irmão? Então só esses 2 versículos aqui. Meus irmãos, todas as vezes que nós lemos esta palavra, Deus, ela revela algo extraordinário para a nossa vida. Então eu tenho notado que todas as vezes que Deus quer falar com alguém, Deus também faz algumas exigências para falar conosco, ok? Para essas pessoas aqui, ou para Ezequiel, Deus disse, Ezequiel era profeta, certo? Ele que dava ensinamento para Jeremias, ele era um contemporâneo, era o cara que dava ensinamento para Daniel. Você vai ver Daniel falando que aprendia com ele lá na beira do rio Quebar, aquele negócio todo. Então ele era um cara já conceituado de uma certa idade. Mas quando se tratava de estar na presença de Deus, Deus dizia o seguinte: coloca-te em pé. Deus nunca vai falar com alguém que está sentado, relaxado, deitado, de perna para cima, barriga para o ar. Precisa de reverência e estar na sua presença, ok? Então a ordem de Deus é: coloca-se em pé. E a outra texto que nós lemos vai falar de uma história muito conhecida que você já sabe, que vai falar lá dos profetas de Baal, que Deus queria mostrar para aquela nação que Ele era Deus. Então ele chega para o profeta e diz: olha, vai lá e faz desta maneira. E ele convocou toda a nação, porque toda a nação estava distante de Deus naquela época, estavam vivendo
cada um aos seus propósitos, cada um fazia aquilo que queria, que achava melhor, mas chegou um momento que Deus queria colocar um basta naquele negócio todo, naquela conversa, e Deus pega o profeta e diz: olha, vai lá no monte, e lá eu vou te ordenar o que deve ser feito. E contrapartida, irmão, o capeta também vai, certo? Então toda vez que você vai adorar a Deus, não pensa que você vai sozinho, vem alguém para atrapalhar também. E você já conhece essa história. Colocam o altar, os profetas de Baal e mais de Azer, lá tal, dava quase 900 pessoas. E a Bíblia diz que eles clamaram e Elias desafiava aqueles profetas, dizendo: grita mais alto, eles estão viajando, o Deus dele está isso, está aquilo, está dormindo, está passeando, está não sei aonde. E passo que esses caras ficaram até meio-dia e não aconteceu nada. Destruíram todo o altar. Mas o profeta, aquele que tem uma aproximação de Deus, ele só sabe que Deus só vem quando o altar está em pé, ok? E Elias pega e começa a consertar aquele altar, refaz todo aquele altar, e coloca ali um animal, coloca ali o sacrifício. Era um negócio, para gente que não tem esse costume, era um negócio terrível. Imagina você degolar um animal, aspergir o sangue no altar, cortar o animal pelo meio, colocar em cima do altar, e ali, depois desse negócio, era feito um pacto, e algumas vezes Deus fez esse pacto sozinho, porque não tinha ninguém do outro lado para fazer o pacto. Então, ou seja, Deus passava para lá, o homem passava daqui para lá, estava feito um pacto, ok? Então, eu quero falar de 3 coisas sobre esse assunto hoje. Eu quero falar de entrega, quero falar de sacrifício, e quero falar de aliança. Então, quando nós falamos de altar, nós temos que entender uma coisa, que altar é lugar de sacrifício, ok, irmão? Quando Deus está falando assim para nós: levanta seu altar, Deus está dizendo: eu quero um passo a mais, que já foi falado aqui hoje, eu quero que você vá mais profundamente, né? Porque o profeta diz assim que o reino de Deus poderia ser medido como um lago. Se medir 50 côvados tem uma profundidade, se medir mais 50 e aqui vai indo. Vai chegar um momento que você vai conhecer as profundezas de Deus, mas se você não mergulhar, tu nunca vai conhecer nada de Deus, tu vai ficar sempre ali com o pé molhando, sempre sabendo como que é aquele negócio. É aquela história de pessoas que vêm para a igreja, aceita Jesus e fica feliz em receber apenas um arrepio, e diz: eu senti a presença de Deus hoje. Deus não é um arrepio, cara. Deus é um ser que quer controlar a sua vida totalmente. E quando se fala em altar, fala de entrega. Entregar ou se render é se colocar de uma forma, dizer assim: Deus, eu não tenho mais força, tudo meu acabou aqui, eu paro aqui, daqui para lá é o Senhor que vai conduzir, ou seja, eu estou em suas mãos. Sabe quando a polícia vai prender alguém, o cara fala: eu me rendo. Ele está dizendo o que para o policial? Agora eu estou à sua disposição. Então, quando nós nos rendemos no altar de Deus, nós entregamos para Deus todas as nossas condições de sabedoria humana, tudo que você tem, você está rendendo aos pés do Senhor. Então, render é entregar tudo. Então, é isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Então, todas as vezes que nós falamos de altar, ou cantamos, nós estamos entregando para Deus toda a nossa vida, sem reserva, irmão. A questão é que nós não aprendemos esse negócio, a gente entrega. A gente está com uma dificuldade, a gente vai lá, se lança nos pés do Senhor, deita no chão, chora, tá, e faz jejum e não sei o quê. Mas à medida que aquele negócio vai passando, a gente vai novamente tomando a situação para nós. E fica naquela, entrega, pega de volta, entrega, pega de volta. E Deus não quer que nós, porque altar, quando ele queima no altar, desaparece, vira cinza, sim ou não? Então é dessa maneira que Deus entende. Deus não imagina que você vai oferecer alguma coisa no altar para Ele e amanhã isso não vale mais. Ou seja, não tem negócio de dar ré, é só para frente. Então, a Bíblia fala de vários altares. Quando a gente lê sobre isso, quando a gente vai estudar um pouco sobre altar, a gente vai ver que lá no livro de Gênesis, a primeira pessoa, além de Deus no Éden, certo? O primeiro ser humano que oferece um sacrifício foi Noé. Quando Noé sai da arca pela salvação, pelo livramento que ele teve, ele oferece ali um altar. Nota, ele faz um sacrifício e faz um altar. Nota que nenhum homem na face da terra tinha feito aquilo ainda. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você quer algo grande de Deus, faça o que ninguém fez para Deus ainda. Quando você consegue tocar em Deus, a resposta de Deus ela é imediata, ok? Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue?
ela vai andando no meio de uma multidão, ela não podia tocar, a mulher não podia tocar em homem naquela época, ainda se tivesse com uma hemorragia daquele tipo, o sacerdote ou o homem se tornava imundo, e a mulher certamente ia ser apedrejada. Mas aquela mulher vem depois de 12 anos com uma enfermidade, uma fraqueza tremenda, ela toca nas vestes, na roupa, no manto de Jesus, aquele que o judeu usa, aquele negócio branco assim por cima, que eu não lembro o nome, aquele negócio tinha uns nós naquilo lá, e o nó que ela toca naquele lugar, era o lugar que significava que Jesus, que Deus é cura. Então, quando ela toca naquele lugar, Jesus para, ei, alguém me tocou. Porque, irmão, ela conseguiu no meio de uma multidão tocar de forma diferente, que ninguém havia tocado em Jesus. Então, quando isso acontece, Deus para ouvir aquilo que você está oferecendo, porque aquilo era um ato de fé. Ela sabia que ela poderia morrer, poderia ser apedrejada, poderia saber que era o fim da vida dela, embora ela estivesse buscando a cura, mas poderia ser o fim da vida dela. Então ela se coloca de uma forma, para mim agora, ou é tudo ou nada, ou é Jesus, ou é a morte. Aleluia. Então ela tomou uma posição, ou seja, ela levantou um altar espiritual diante de Deus, e Deus foi obrigado a tocar. Noé foi a mesma coisa, irmão. Deus nunca pediu para Noé levantar um altar, ele se foi voluntariamente e levantou o altar, e quando ele levantou o altar, Deus veio, irmão, porque nenhum homem na face da terra havia feito aquilo ainda para Deus. Aleluia. Quando você toca em Deus pela sua fé, Ele vem e faz algo extraordinário. Eu separei aqui para falar rapidamente para vocês alguns tipos de altar que tem. A Bíblia fala de vários tipos de altar. Fala pelo menos de uns 5 tipos de altar que eu separei para falar com vocês. Esses altares são muito significativos para nós. Quando nós entendemos esses passos de altar, existe lá no Velho Testamento altar que era quando o povo de Israel sai do Egito. Você já conhece essa história, não precisa aqui falar tudo sobre isso. Eles fazem lá no deserto algo extraordinário que nunca havia acontecido. Eu estou falando aqui de algo que você pode oferecer para Deus que você nunca fez. Nós estamos falando aqui de sacrifício, amém, irmão? Então o que acontece? Deus, após 3 meses, quando o povo tinha saído do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu quero falar com você no monte. Então você deve subir ao monte. A Bíblia diz que Moisés sobe no monte e passa ali 40 dias e 40 noites com Deus. Irmão, era algo sobrenatural, que nenhum ser humano na face da terra havia jejuado 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Deus falava, o monte fumegava e ainda havia terremoto. Nota, irmão, o que aquelas pessoas estavam pensando depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 40 dias. Eles já tinham voltado tudo para trás, já tinham feito bezerro de ouro. A questão é, ou você é aquilo que Deus te chama, ou problema vai acontecer, sim ou não? Quem é que tinha ficado lá embaixo? Diga comigo, Miriam. E também o sacerdote, que era o irmão dele. O povo, irmão, por não ter um líder daquilo que estava acontecendo, falaram: não, vamos fazer aqui para nós uns bezerros de ouro aqui para a gente adorar. Acontece que quando Moisés desce, depois de 40 dias e 40 noites de estar na presença de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus estava no rosto de Moisés, que os homens não podiam olhar para ele. Aleluia. Então eu quero dizer para você que quando você sacrifica algo que te vale alguma coisa, Deus vem. Quando um dia Davi estava em guerra, irmão, a nação estava sitiada, cercado, Davi estava com uma sede tremenda, querendo água, não tinha água, e ele conversando com um soldado, dizendo que estava com sede. Um dos soldados pegou e falou assim: olha, eu vou sacrificar a minha vida pelo rei. Ele atravessou o arraial dos inimigos, foi lá e buscou água para Davi, trouxe: rei, eu vim te trazer a água. Irmão, Davi olhou para aquele homem, disse assim: eu não posso beber uma água dessa, mas vou consagrar isso para o meu Senhor. Aí mais para frente, um dia Davi queria oferecer um sacrifício para Deus. Aí alguém chegou: Davi, você é o rei, cara, vou te dar um presente, vou te dar o melhor boi, o boi mais bonito que eu tenho, para você oferecer o seu sacrifício. Davi disse: eu nunca oferecerei alguma coisa para o Senhor que não me custe nada.
O problema é que nós queremos oferecer para Deus aquilo que não serve para nós. Nós queremos dar para os outros aquilo que nós não queremos mais. Nós queremos oferecer para o Senhor aquilo que não tem um mínimo de valor para a nossa vida. Ou seja, o pior tempo que você tem, a pior leitura que você tem, a pior Bíblia que você tem, o pior momento de oração, você só oferece essas coisas. Mas ofereça, Deus quer a prioridade na tua vida, Ele quer ser o primeiro na sua vida. E nós já sabemos disso desde lá de trás. Desde lá que quando Deus dá os mandamentos para nós, através de Moisés, Ele diz que é para nós termos Ele em primeiríssimo lugar na nossa vida. Irmão, Ele precisa ser o Senhor da tua vida, no dinheiro, no seu carro, na sua vida, na sua família. Ele precisa ser Senhor em primeiro lugar na sua vida, em tudo. Nada pode substituir isso. Quando você oferecer o seu sacrifício para Deus, Deus vai vir também da mesma forma. A coisa melhor que tem é quando você se sacrifica alguma coisa para Deus. Porque na realidade hoje, que sacrifício que nós estamos oferecendo para Deus? Se eu perguntar para você qual o sacrifício que você faz, o que eu faço, mesmo porque Deus muda isso de uma outra condição para o Novo Testamento e fala que hoje o que Ele quer de nós, Ele não quer você carregando a cruz, Ele não quer você hoje sofrendo, Ele não quer você de cabeça para baixo, eu estou morrendo, não. Deus hoje quer que você anda com a sua cabeça levantada na presença dEle como filho, que tem todos os direitos, aleluia. Nós herdamos da antiga religião um Deus velhinho, barbudo, um velhinho bem barbudo, sentado num trono com a varinha na mão, doido para castigarem as pessoas. Nós não temos Deus como nosso pai, porque quem tem pai, irmão, não é órfão. Quem tem pai tem quem protege, quem tem pai está junto, quem tem pai pode falar com ele, quem tem pai a todos os momentos, o pai está atento. Às vezes o filho está andando em algum lugar, ele nem percebe, mas o pai está de olho nele. Quando eu estou falando de relacionamento, de confiança, que é o que Deus quer conosco, Deus nos criou lá no Éden para isso. Deus não criou você lá no Éden para ser um monte de robozinho adorando Ele 24 horas por dia. Não, Deus queria relacionamento. Deus queria relacionamento. Deus ia todos os dias lá no Éden, chegava lá, e aí Adão, como é que foi o seu dia hoje? Irmão, Deus sabe de todas as coisas, Deus não precisava ir lá para saber o que Ele fez, mas Deus queria ouvir Ele todos os dias, falava com Ele e ouvia. É isso que eu estou falando de relacionamento. Quando eu me sacrifico a minha vida para adorar a Deus, para servir a Deus, então Ele vem, e quando Ele vem, irmão, a glória de Deus é manifestada de uma forma que você não vai compreender o que Deus vai fazer na sua vida. Quando eu falo de relacionamento, estou falando de confiança. Uma criança é capaz de pegar na mão do pai ou da mãe, na Avenida Paulista, ele passa olhando para as paisagens, para os prédios, olhando, nem quer saber se está vindo o carro ou não, porque ele sabe que tem alguém que está segurando na mão, aleluia. Então Deus quer que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com Ele, de confiança, saber que tudo que você tem é dEle, vem dEle, é para Ele, para a glória dEle. Tudo que existe é porque Ele criou esta coisa na sua vida, senão você não teria nada, ok? Então, voltando a falar aqui de altar, o primeiro altar que foi levantado foi o próprio Moisés, lá no monte. O segundo, no livro de Êxodo, fala de um altar de terra. Altar, irmão, é apenas um relevo aonde se sacrifica alguma coisa. Então altar é lugar de sacrifício, altar não é lugar de passeio, não é. E era um lugar muito temido pelos antigos da Bíblia. Sabia que aquele lugar, primeiro lugar, altar era um lugar de, diga comigo, de morte. Então, não é isso que o apóstolo São Paulo fala, que nós devemos morrer para o mundo? Porque quando você se oferece num sacrifício de louvor e adoração, você está morto para o mundo. Então quem está morto não sente ofensa, sim ou não? Podem falar dele, que ele não reclama, pode fazer o que quiser, ele está morto, ninguém consegue ofender ele, porque ele tem um objetivo, a vida dele está crucificada com Cristo. Paulo diz que a nossa vida já está crucificada com ele. Então quem está na cruz com Cristo, irmão, ele não vê outra coisa, ele só vê a glória, aleluia. Quando você chega no fim daquilo que Deus tem para você, é glória, você só vai ver isso. Lembra quando quando mataram Estevão, pegaram, colocaram a capa de Estevão no pé de Saulo de Tarso, que era um advogado, e para a lei dizia que para matar alguém naquela forma, precisava ser um advogado para atestar a morte. Pegaram e começaram a apedrejar ele. O caso de Estevão foi um caso à parte. Naquela época eles colocavam a pessoa em cima de uma pedra alta, empurravam aquela pessoa, ele caía lá embaixo, já desmaiava com a altura, e aí era apedrejado. Mas no caso de Estevão, encostaram ele na pedra e foram atacando uma pedra após a outra, e as pessoas ali, um pensava, esse cara, por que está passando por isso? Outros, sai daí rapaz, nega esse negócio aí de Jesus, sai fora disso, vai viver.
E ele lá naquele lugar, ninguém entendia que aquele cara estava ali, feliz da vida, e as pessoas, assim, como pode um negócio desse? Aí de repente eles olham, orando para que Deus perdoasse aquelas pessoas, e quando ele olha para cima, a Bíblia diz que ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Então quando você oferece um sacrifício que custe alguma coisa para você, não tem como Jesus não vir, ele vai vir, irmão, e você vai contemplar a glória dele. Então, quando nós falamos aqui de altar de terra, ou altar feito de terra, era usado para sacrifício, porque eles eram nômades, e isso representa para nós hoje, aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, e aí é terrível. Sabe aquelas pessoas que vêm para um culto cheio do poder de Deus, da glória de Deus é manifestada, a pessoa vem, chora, cai no chão, faz aquele negócio todo, quando é amanhã o altar dele era do quê? De terra, e já está tudo desfeito novamente, volta tudo como era antes. Mas Deus quer que você faça altar diante dele, que nunca vai ser desmanchado, que ele possa vir e ver o teu sacrifício todos os dias. No livro de Êxodo, no capítulo 20 e 25, fala de um outro altar que era feito de pedra, para consagrar no local para sempre. Lembra que algumas pessoas fizeram esses altares, lembra de que teve um lá, lembra de um homem que dormiu, fez um altar, uma pedra, depois ele fez lá um altar e disse que aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Lembra quando o povo de Israel chegou e ia atravessar o Jordão, irmão, naquele dia estava uma enchente tremenda no Jordão. Então Deus dá uma ordem para eles, diz assim, faz o seguinte, manda que o sacerdote vai para frente com a arca do Senhor, porque a arca representava a presença de Deus, e quando a presença de Deus está na frente, irmão, não tem nada que não possa ser controlado, até mesmo a natureza, ela é controlada pela presença de Deus, aleluia. Jesus mostrou isso andando por cima das águas, sim ou não? Mas lá atrás aconteceu um fato interessante nesse dia. A Bíblia diz que lá tinha uma escola chamada de Escola dos Profetas. Então tinha uma rapaziada tudo lá treinando para ser profeta. E ali vinha vindo um jovem profeta em treinamento com Elias. E ele atrás de Elias, Eliseu atrás de Elias. Quando chega naquele lugar, a água estava grande, estava muita água de enchente. Elias chegou, tocou a capa dele, o Jordão abriu, passou para lá. Aí a história você já conhece, Elias foi arrebatado, Eliseu ficou com a capa, e na volta, irmão, estava todos os filhos de profeta do outro lado olhando aqui, agora quem estava do lado de cá. Acontece que quem recebe de Deus, quem vai no altar de Deus, quem sacrifica a Deus, tem a mesma autoridade, e a autoridade, ela só é autoridade na vida de quem está sobre a autoridade. Então você pode ter na tua vida poder, você pode pregar, você pode fazer milagre, você pode curar pessoas, você pode ter todos esses negócios, mas poder, pode ter tudo isso que eu estou falando, mas a autoridade você não vai ter. A autoridade ela vem quando você se submete à autoridade. Jesus tinha autoridade, não era porque ele era Jesus, é porque todos os momentos da vida dele, ele dizia assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade daquele que... Então por isso ele recebeu autoridade, aleluia. A autoridade só é autoridade quem tem alguém sobre ele. Se você é uma pessoa que não tem igreja, que hoje é uma moda esse negócio, de vez em quando tem alguém, pelo menos na minha aparece, tem alguém aqui, bem-vindo, que é a sua igreja. Não tem igreja. Como não tem igreja? O IBGE está dizendo que a igreja que mais cresce hoje é a igreja do sem igreja, porque as pessoas não querem submeter. Então se você não tem autoridade sobre a tua vida, você também não tem nenhuma autoridade, ou você não é autoridade. Então quando você tem autoridade, a autoridade ela é reconhecida, aleluia. Lembra do centurião? Ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, se você disser apenas uma palavra, o meu criado vai sarar, porque eu sou soldado, e eu tenho soldados ao meu comando, eu digo uma palavra e eles obedecem, se você disser, vai ser obedecido. Ou seja, ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor, ele estava dizendo, você tem autoridade, eu reconheço a autoridade de Deus em sua vida, e se você disser uma palavra, vai acontecer, aleluia. Os demônios reconheciam a autoridade em Jesus. Jesus chegando num determinado lugar, os demônios olharam para ele, Jesus Nazareno, já viesse nos atormentar antes da hora. Então, irmão, quando você tem autoridade, você é reconhecido no céu e na terra. Amém, irmão? Diga comigo, eu tenho autoridade, porque eu estou sobre a autoridade. Aleluia. Então nunca chame alguém para pregar na tua igreja que não tem pastor. Nós precisamos de alguém sobre a nossa vida, alguém que vai
falar as verdades para você. Quando você está tentado por algum motivo, quando você está com um problema, quando você está com dificuldade, chega lá para quem é autoridade na tua vida e fala para ele. Ele vai quebrar você no meio, vai falar até que você não é crente, você está desviado, mas é Deus falando, e você vai recompor as suas forças e vai voltar para adorar a Deus. Você precisa de autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Quando nós entendemos esse negócio de autoridade, as coisas vão mudar na sua vida. Lembra de um homem que ele chegou para o rei Acabe e disse assim: fala para o Acabe que segundo a palavra de Deus ou a palavra dele? Segundo a minha palavra não vai chover durante 3 anos e meio. Ele tinha autoridade. Quem tem autoridade, ele manda na terra e também dá ordem no céu. Aleluia. É coisa de Deus esse negócio de autoridade. E depois que passou o tempo, ele disse assim: ó, agora vai lá e fala para Acabe que segundo a minha palavra vai chover. A autoridade é algo extraordinário. Quando você tem essa autoridade, é reconhecida. Os demônios reconhecem, Deus reconhece, os anjos reconhecem isso em você. E você pode dar, agora eu vou falar uma coisa mais louca ainda, você pode dar ordem para o anjo, sim ou não? A Bíblia diz assim, que Deus dispensa anjos, para quê, irmão? Para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar, quem? Se eles vão trabalhar para mim, quem é que dá ordem? Eu sou o patrão, é eu que mando neles, sim ou não? Um dia, eu ensinando isso para o meu filho ainda, ele era pequeno, devia ter uns 8 ou 9 anos, eu disse assim: olha, a autoridade é assim que funciona, tal. Ele falou assim: mas pai, é desse jeito? Eu falei: é, você quer ver como é que é? Eu chegamos no estacionamento, mas lotado, não tinha uma vaga. Eu disse: anjo, em nome de Jesus, eu quero uma vaga para estacionamento. Não sei de onde saiu um carro, deu ré e saiu. Eu entrei no lugar e falei assim: rapaz, não é que funciona? Irmão, a gente está falando aqui num tom de brincadeira, mas é algo extraordinário esse negócio, entendeu? Pedro, irmão, ele entendeu esse negócio de autoridade, de altar, de estar na presença, de se entregar totalmente. E um dia, Pedro estava pregando, e os rabinos chegaram para ele e disseram: Pedro, tu não pode pregar, cara, porque para pregar aqui, para falar de Deus, precisa de ter frequentado a escola dos rabinos. E lá, irmão, não tinha um diploma de papel como nós recebemos hoje, recebia uma chave, entende? E Pedrão não tinha chave, os caras proibiram ele de pregar. Aí ele vai reclamar com Jesus, disse assim: Jesus, estão me proibindo de pregar o evangelho, você mandou eu ir, mas pararam, estão me parando. Jesus falou assim: Pedro, vem cá, vou te revelar um negócio, cara, eu vou te dar autoridade. Sabe o que é autoridade, Pedro? Eu vou te dar autoridade para você dar ordem no céu e na terra. Se você ligar aqui, está ligado lá, se você desligar lá, vai estar desligado aqui. Aleluia. A autoridade, ela vem de Deus quando você se submete a uma, irmão. Aleluia. E os demônios reconhecem isso em você. Então você não precisa dizer para ninguém: eu tenho autoridade, eu sou autoridade. Não precisa. O reino espiritual todinho sabe disso, tanto de Deus quanto do diabo. Sabe quem você é, quando se tem. No livro de Atos, tinha 2 caras lá que achou legal esse negócio de pregar o evangelho. Chegou lá e disseram assim para os demônios: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai deles. Os demônios disseram assim: eu conheço Paulo, sei muito bem quem é Jesus, e vocês, quem são? Então ele reconhece a autoridade, amém, irmão? Diga comigo: autoridade é transferida por outra autoridade. Então não é Deus que vai te dar autoridade, é quem é dada por Deus que transfere para você. Nunca Deus vai chegar para você e vai dizer: ei, vem cá, vou te dar autoridade hoje. Nunca. A autoridade é quando eu me submeto a uma autoridade. Então falamos aqui de altar de terra, de pedra. Quero falar de altar de madeira. Altar de madeira, para ser sacrificado por onde eles fossem no deserto, porque era fácil de fazer e desmontar, serve para qualquer lugar. Então já começou a melhorar meu altar, sim ou não? O meu altar, ele já pode ser levantado em qualquer lugar, irmão, qualquer lugar, você pode estar com o seu altar em pé. Você não precisa mais de um sacerdote, que vai uma vez por ano fazer alguma coisa para você, você tem acesso. O outro altar em Êxodo 38, de 1 e 2, fala de um altar de bronze, para suportar o fogo e perdurar, representa
a presença do Senhor constantemente e também as provações que virão. Se o seu altar for de bronze, irmão, o fogo pode arder que não vai consumir ele, sim? Pode queimar o fogo, tanto de Deus quanto da provação, e o seu altar vai permanecer em pé. Mas eu ainda quero falar de um altar mais excelente, que é o de bronze. Êxodo 38, 1 e 2, diz assim: para suportar o fogo e perdurar e preservar. Esse seno de ouro representa aqueles que já foram purificados para adorar, e é esse altar, diga comigo, é esse altar que eu sou hoje. A Bíblia diz que você foi criado para a glória de Deus. Deus te levantou um altar, e o altar que a Bíblia fala hoje, a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, ou seja, o Espírito de Deus habita em você, e esse altar hoje você pode estar constantemente com ele em adoração. Paulo diz que o sacrifício que Deus quer hoje é um sacrifício de louvor e adoração, e adoração, irmão, não é quando eu venho aqui, quando alguém toca, quando alguém canta. Ser um adorador é um estilo de vida, que você pode adorar todos os momentos da sua vida. Imagina que se você não tem um ministério de louvor tão bonito como esse aqui, para você, para tocar, para você dar glória a Deus, vamos dizer assim, ou você está num outro lugar que não tem isso, que não tem esse acesso, como que você faz? Então adorar a Deus não depende de ninguém. O altar de adoração que você estabelece diante de Deus, ele fica 24 horas por dia. Você abre o seu olho, quando você acorda, você já está adorando. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Eu não preciso ter motivo aparente para adorar a Deus, porque tudo Jesus já fez por mim. Ele já me tirou de um lugar terrível, já me colocou no lugar que eu não merecia estar. Então eu já tenho motivo para adorá-lo em todo momento da minha vida, irmão. Se eu passasse o resto da minha vida adorando a Deus, não seria nada em relação àquilo que Ele já fez por mim. E eu não posso pensar em adorar a Deus só porque Ele pode me dar alguma coisa, ou porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, ou porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas eu preciso ser grato, porque Ele é o Senhor da minha vida. E um dia eu fiz uma promessa, que eu ia servir Ele todos os dias da minha vida incondicionalmente. Eu prometi a Ele que o meu altar estaria em pé diante dEle todos os momentos, e poderia contar comigo quando Ele quisesse, mesmo nas horas que são difíceis, que é os momentos mais complicados da nossa vida, é quando a gente está passando uma fase difícil. A Bíblia diz que quando nós estamos em tribulação, ou estamos doentes, nós ficamos sensibilizados, fragilizados, e é nesse momento que o inimigo vem e tenta desestabilizar o seu altar. Mas se ele for de ouro, irmão, pode colocar o fogo que ele não vai derreter não. Aleluia. A Bíblia diz que o altar não poderia ser aceso com fogo diferente. Os filhos de Eli morreram porque fizeram um sacrifício e ofereceram, foram lá e colocaram fogo. Sabe qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus para Elias: os profetas de Baal fizeram o sacrifício. Elias falou: opa, hoje vai ser diferente, cara, nada de vocês colocar fogo. Hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro que vai responder com fogo vindo do céu, da terra, sei lá de onde, mas vai ter que queimar esse negócio. E Elias deu a oportunidade de meio-dia para eles fazerem isso, e não conseguiram fazer. Quando chegou o momento de Elias repara o altar, e é isso que eu quero falar com você. Você precisa reparar o altar, porque se tem alguma pedra do teu altar que está demais para você reparar, Jesus está aqui para colocá-la no lugar hoje. Aleluia. Ele repara o altar e faz uma oração bem breve, diz: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que veio fogo do céu, irmão, queimou a água, queimou o sacrifício, e tudo aquilo lá virou cinza. Sabe qual o grande problema do homem? Entra um outro problema na vida do ser humano. Quando Deus bondosamente ou misericordiosamente começa a nos usar, nós já achamos que já somos o top. Foi o que aconteceu com Elias. Deus não mandou Elias matar ninguém. Deus queria provar que ele era Deus, que ele estava a fim de salvar e mudar a vida daquelas pessoas. Elias disse: olha, vocês não valem nada, vocês estão servindo a outro Deus, então agora vocês vão ver como é que é o negócio. Foi lá, arrancou a espada da cintura do soldado, matou todos aqueles caras, matou todos aqueles profetas. E aí entra em depressão, vai lá para a caverna. A ordem de Deus não era para matar. Jesus não veio para matar, Jesus veio para fazer outra coisa, para dar vida e abundância.
ele pega e mata os profetas, vai para a caverna, fica escondido lá muito tempo. Aí Deus chega para ele: ei, o que você está fazendo aí? Senhor, eu estou aqui porque Jezabel quer me matar. Mas como assim ela quer te matar? É, porque eu matei todos os profetas dela. Então faz o seguinte: você fez o que não deveria fazer, meu amigo? Então vai lá e faz o seguinte: come essa comida que eu estou te dando, que ela vai servir para você andar 40 dias. E unge quem? O profeta Eliseu no seu lugar. Então quando você faz ou mexe com aquilo que Deus estabelece, ou seja, com a autoridade de Deus, Deus vai te substituir, ok? Não dá para a gente entrar no mérito da questão agora de falar sobre a autoridade, mas é bem por aí. A partir dali, ele vai, encontra com o profeta Eliseu, um homem de Deus, da roça, trabalhando lá com arado, com 12 juntas de boi. Qual era o tamanho do sacrifício dele? Diga, 12 juntas, é dupla, então era 24 boi que ele estava usando. Quando o profeta diz: olha, Deus deu uma ordem, olha que coisa, irmão, para ungir você a profeta no meu lugar. Já estava dizendo: ó, o meu ministério já encerrou aqui. E aí ele oferece aquele sacrifício. Quando fala, ele já mata os bois, já faz e já sai dali já sendo usado por Deus. Então, querido, altar precisa estar constantemente aceso, e o fogo do altar não pode ser outro a não ser de Deus, porque esse fogo aqui simboliza o Espírito Santo, ok? Então esse fogo precisa vir de Deus. Quando o seu altar está em pé diante de Deus, nota que o Espírito Santo vai estar constantemente na sua vida, e vai acontecer muitas outras coisas interessantes na sua vida, que nunca havia acontecido antes. Então, primeira coisa, nós falamos aqui de altar. Altar é algo que simboliza o quê? Morte. Então, nós precisamos estar mortos, sim ou não? Para tudo aquilo que não vem de Deus. Irmão, quando alguém está morto, ele está deitado no caixão, as pessoas estão chorando em volta, ele tem sentimento? Pode chorar, pular, fazer o que ele quiser, reclamar, chorar, dizer que era bom, que era ruim. Geralmente todo mundo fica bom nessa hora, né? Mas ele não tem nenhum tipo de sentimento, porque já ele está num outro patamar. Então quem está crucificado com Cristo, quando você lê Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios, você vai ver o que Paulo está falando lá, irmão. Ele diz: eu já estou morto com Cristo, já fui 4 vezes chicoteado, já fui preso, já fui... Mas dá uma lista enorme lá de coisas que ele passou, mas disse: olha, eu estou feliz, sou feliz. Sabe por quê, irmão? Porque quem está vivendo em outro patamar não tem nada a ver com esse mundo mais. Aleluia, ele está em outro patamar, ele está em nível, ele passou de nível. A vida espiritual é nível. Quando você passa de nível, você tem outros níveis para você passar. Quando você lê Hebreus, Romanos, se eu não me engano, capítulo 12, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. O problema da humanidade, da igreja, o nosso problema, meu problema, é que nós só queremos ficar na boa. Na boa, nós só experimentamos a primeira etapa. Qual que é a boa? A boa é quando eu aceito Jesus, estou feliz, estou salvo, estou naquele primeiro amor, tá? Que coisa maravilhosa, agora quer que todo mundo aceita Jesus também, é uma felicidade tremenda. E aí vem, sente uns arrepios na igreja, estou sentindo a presença de Deus, e ele para aí, isso aí é a boa. Mas tem mais. Qual que é a próxima? Agradável. Qual que é agradável? É quando aquela você começa a dar um passo além, como a irmã já falou aqui hoje, quando você vai mais profundo, quando você vai dar um passo além, você já começa a ver outras coisas, e de repente você começa a ser usado por Deus, Deus começa a fazer algumas coisas para você, e esse é o maior perigo do homem, porque quando o homem acha que ele já está sendo usado por Deus, que Deus está usando ele, geralmente ele tende a ter um pensamento de que agora eu sou top, eu que mando, eu que falo, eu que estou fazendo. Irmão, a Bíblia diz que o fazer, o efetuar pertence a Deus. Nós só somos um meio de contato aqui nesse mundo para Deus operar, mais nada do que isso. Deus só pode amar alguém, como foi falado aqui hoje, através da sua vida. Se você se colocar para amar, Deus pode amar. Se você não colocar, Deus não pode amar. Aleluia.
Então o que ocorre é que nós precisamos entender isso, que cada vez que você passa de um nível desse, você está servindo, a escada é o contrário. Então quanto mais você vai ser usado por Deus, mais humilde você precisa ser, né? E aí a pessoa começa a ser usado, tal, aí já deu o segundo passo. Mas o terceiro, irmão, é quando não tem segredo com Deus, é quando Deus fala e você ouve, você fala e Ele ouve, como era no caso de Abraão e de outros. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus chegou para Abraão, eu vou destruir aquela cidade, e começou um diálogo com ele, e ele questionando, aí, mas antes dessa conversa, Deus disse assim para Abraão: por acaso eu tenho algum segredo com meu filho Abraão? Você conhece os segredos de Deus, irmão? Você conhece os segredos de Deus? Você conhece os segredos de Deus? A Bíblia diz que Deus quer revelar para você como Ele é. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que quando Ele enviaria o Espírito Santo, nós teríamos a plenitude do Espírito de Deus. Sabe que a plenitude é sem reserva. Deus está disposto a revelar tudo que Ele é, quem Ele é para você, mas você precisa mergulhar, sem reserva, como já foi falado aqui hoje, ok? Para que você possa experimentar as profundezas de Deus. Então a tua vida pode começar no altar, mas ela tem que terminar no louvor e na adoração. Aleluia. Eu quero andar mais um pouquinho aqui. Outro ponto, nós estamos falando aqui de 3 coisas, sim ou não? Nós estamos falando aqui de altar, sacrifício e o quê? E aliança. A maior aliança que já aconteceu, eu anotei aqui diversas alianças aqui, mas não vamos falar de todas, porque não dá. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez com Jacó, fez com os filhos de Jacó, mas eu quero falar da aliança que Deus fez com o homem, através de Jesus, que foi a única e definitiva, ou a 7ª aliança, como os teólogos dizem. Jesus veio, mandado por Deus, para morrer na cruz e estabelecer essa aliança definitivamente. Havia muitas coisas importantes relacionado a isso. Deus lá no Éden ainda, quando o homem pecou, Deus providenciou. Gênesis 3,15 vai falar sobre isso, que Ele enviaria alguém para restabelecer, ou para refazer esta aliança. Então quando alguém, irmão, fazia uma aliança, esta aliança é um pacto de sangue, certo? Então quando se fala em aliança, na Bíblia, é sempre um pacto de sangue. Deus não aceita que isso seja de uma outra forma. Então Deus, em algumas vezes, não tinha ninguém para Ele fazer uma aliança, então Ele jurou por Ele mesmo, e nesse caso foi assim. Não existia um homem na face da terra para Deus fazer uma aliança com Ele. Então Deus levantou pessoas durante todo o tempo, levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía, e foram assim por muitos e muitos anos, até o dia que Deus envia Jesus. Jesus foi o único capaz de cumprir essa aliança até o final. Eu quero que você entenda uma coisa hoje também. Jesus, Ele veio como homem, sim ou não? Jesus não veio como Deus. Eu estou cansado de ouvir gente pregando, dizer, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Se Ele fosse 100% Deus, o diabo tinha alguma chance contra Ele? Então a Bíblia é mentira. Se Ele fosse 100% Deus, Ele veio como um homem, igualzinho a você, igualzinho eu. A diferença é que Ele estava focado, sim ou não? A diferença é que Ele andava 10 horas por dia falando de Deus, e à noite ainda ia para o monte. Aleluia. Se Ele fosse Deus, Ele não teria medo na hora que Ele estava lá no jardim. Ele lá no jardim, o sofrimento, a agonia era tão terrível, que Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim. Porque ali era homem, irmão, era homem. Qual homem que não tem medo quando ele está numa situação dessa? Uma pessoa que não tem. Deus fala, não é possível não. Diz, então, seja feita a tua vontade. Jesus passa por toda aquela situação. Então não tinha, o único que foi capaz de fazer um pacto de sangue para sempre com Deus foi Jesus. E nele nós ressuscitamos com Ele. Aleluia. Como filhos de Deus. Filho de Deus. E quando nós falamos em filiação,
Todo aquele que não tem pai é órfão, sim ou não? Quem conhece órfão sabe o que eu estou falando. O órfão ele tem muitas dificuldades, porque se ele cresce sem o pai, ele já cresce sem um referencial, certo? Vai faltar alguma coisa na vida dele, por mais legal que ele seja, vai faltar alguma coisa. Mas aquele que tem pai, irmão, ele é protegido. Primeiro, ele tem casa, sim ou não? Quem tem pai tem uma casa. A casa fala do quê? De segurança. Você pode trabalhar o dia inteiro, você pode ir para um lado e vir para outro, mas à tarde você sabe para onde você vai. Você sabe que lá você vai entrar, vai ter alguém que vai estar com você. E filho, irmão, nunca deixa de ser filho, em nenhum momento. Pode estar velho, os pais sempre vão olhar para os filhos como uma criança praticamente, sim ou não? Eu vejo pessoas de idade dizendo, as minhas crianças, vai ver as crianças têm 40 anos, porque vai ser sempre filho. Eu tenho um que é bem mais alto que eu, gordo, ele chega lá em casa, deita em cima de mim, quase me mata, ainda quer carinho. Eu falo, sai de mim, rapaz, vai para lá. Não, eu estou com saudade. Que saudade? Então, irmão, por quê? Porque convive, sabe como que é, irmão, entendeu? Então Deus quer tratar você dessa forma. Ele quer que o teu altar esteja levantado diante dele, para que ele possa te tratar dessa maneira. Tem gente que, eu conheço pessoas hoje, que eles vão orar, Denis, eles levantam de madrugada de pijama, vai orar, troca de roupa, coloca roupa social para orar. É verdade, porque não tem intimidade, não conhece o pai. Irmão, quem conhece o pai entra na presença dele do jeito que está, sim ou não? Eu nunca botei uma roupa para ver meu pai. Eu estou dormindo, vou lá chamar meu pai, eu tenho que trocar de roupa. Não, é liberdade, é intimidade. O pai te conhece nos detalhes, sabe quem você é, conhece a sua voz, conhece os seus defeitos, conhece as suas qualidades, aleluia. Quando você abre a sua boca, ele já está ouvindo, ele já está pronto para ouvir a qualquer momento, aleluia. Irmão, eu já tenho quase 60 anos, eu lembro de coisas que meu pai fazia. Meu pai conversava com os amigos dele, eu sentava no colo do meu pai, era molequinho, devia ter uns 3, 4 anos, ele me abraçava, me apertava, e ficava mordendo o meu cabelo. Eu lembro disso quando eu tinha 3 anos de idade. Por quê? Porque o meu pai me marcou com carinho. Então é isso que eu estou te falando, que você foi marcado, você tem uma marca de Deus na sua vida. Alguém olha para você, sabe quem você é, sabe que você é filho. Não tem como, nem o mundo te quer mais, porque você é filho de Deus. Eu já ouvi crentes fazer umas atrapalhadas e alguém dizia assim para ele: cara, sai daqui porque aqui não é seu lugar. O mundo conhece a marca, irmão. O mundo vê a marca do filho. Aleluia. Quando você tem pai, você tem um sobrenome, você tem um sangue, o DNA do pai está na sua vida. Eu não posso pertencer a uma família e fazer como outra. Eu não posso ser de uma família e ser parecido com a outra, porque o meu DNA vai me denunciar quem é a minha família. Aleluia. Quando nós olhamos para o filho de alguém, geralmente vai dizer: olha, parece com o pai, parece com a mãe. Aleluia. E quando fala em paternidade, irmão, é algo tão interessante que Deus precisou usar dois seres distintos para colocar o amor dele. Tem coisa que Deus só colocou no homem, tem coisa que Deus só colocou na mulher. Por isso que quando os dois se juntam, ficam um para ser perfeito, porque Deus precisou de dois, um não era capaz. Aleluia, aleluia. O pai é aquele cara que diz: vai lá, você consegue, estou te empurrando, está empurrando. A mãe é aquela que: não, toma cuidado, pelo amor de Deus, não chega tarde, não dorme enquanto não chega, e aquela coisa toda, sim ou não? Eu lembrava lá em casa, quando meus filhos não chegavam, a minha esposa ficava lá, no portão, e vai, e volta, não chegou ainda, vai dormir, Deus está no controle. Está no controle, mas eu vou ficar esperando. Irmão, quantas vezes eu não dormi, irmão, nem esquenta. Por quê? Porque o pai, ele é racional, ele pensa de uma outra forma, mas é o pai que é aquele cara que projeta o filho, sim ou não? E a mãe é aquela que traz para ela. Então Deus, ele tem esse caráter. Há momentos que Deus vai chegar, vai te abraçar, vai dizer para você: eu estou contigo. Sinta a minha presença aqui, sinta o meu calor aqui, estou junto, olha o que eu estou fazendo,
Mas vai ter momento que Ele disse: agora é momento de você ir. Aleluia, aleluia. E quando nós estamos com o altar levantado diante de Deus, irmão, você pode viver todas estas coisas em Deus. Aleluia. Existem coisas que nós ainda estamos aprendendo em Deus. Existem coisas que Deus está fazendo, que nós estamos admirados daquilo que Ele está fazendo. Quando nós falamos aqui de estar, de mergulhar, de amar, de ser amado por Deus, ainda a gente não consegue entender esse tamanho desse amor ainda. Nós não temos ideia dessa dimensão. A Bíblia diz que não há matemático que possa somar ou computar ou medir o amor de Deus. E é com esse amor que Ele te ama. É tanto que o escritor não conseguiu dizer o tamanho do amor. Ele diz: ó, Deus amou de tal maneira. Imagina que tal maneira é essa para Deus. Que tamanho que é isso? É algo que você não consegue imaginar, que nós não conseguimos imaginar. Amém, irmãos? Mas eu quero orar para você. Vou orar com você. Que eu entendo que Deus tenha falado com alguém aqui nessa noite. Que talvez o seu altar está faltando alguma coisa, ou sei lá. Às vezes algumas coisas acontecem e o nosso altar não fica tão bem. Deus quer te ajudar você a recompor esse altar hoje. Quando fala em altar, fala de estar em pé, estar na presença. Deus não pode falar com alguém que está deitado, está desanimado, está não sei o que. Às vezes nós estamos, às vezes a luta vem, a depressão vem, a dificuldade vem, nós ficamos tão longe que nós não somos capazes de ouvir. Mas Deus quer falar bem para você hoje. E eu quero orar com você que tem coragem. Eu gostaria que toda a igreja, que se puder, por favor, não sei se pode. Aleluia. Se você gostaria que toda a igreja, nesse momento que puder orar, feche o seu olho, que esse é um momento de batalha, irmão. É um momento de batalha, cara. Quero orar para você que tem coragem, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é para quem tem coragem. Tem coragem de dizer para Deus: Deus, você sabe que eu não estou muito bem não, cara. E pode falar do seu jeito mesmo, que Ele entende. Porque nós estamos acostumados, ou ensinados, ou aprendemos assim lá no passado, que para chegar perto de Deus, ó Senhor meu Deus Todo-Poderoso, dá uma volta tremenda que nunca fala. Mas eu quero entender que você sabe quem é seu Pai. E Pai, você não bate na porta, você entra, aleluia, e se atira. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Quero orar para você nessa noite. Não tenha medo, vem aqui. Eu sei que Deus já falou com você nessa noite. Deus quer restaurar o seu altar. Aleluia. Oh, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Deus quer restaurar nessa noite que você perdeu. Deus quer levantar o seu altar nessa noite. Deus quer tocar profundamente na sua vida nessa noite. Deus quer fazer algo. Aleluia.